do Galo, que tem muito pra falar desse clássico, viu? Então bora falar de Galo, Galo que foi o lado vencedor do clássico, 2-1 pra cima do Cruzeiro. Os gols do Galo marcados pelo Bernardinho, que inclusive foi eleito mais uma vez a estrela do jogo pela equipe da 98. Gente, eu não voto sozinho não, tá? Eu sou amigo do Bernard, sou apaixonado por ele, meu irmão, mas eu não voto sozinho não. E o segundo gol do Galo, eu não sei se a gente vai conseguir passar aqui no horário, porque o programa é destinado à orientação 14 anos. Etária para maior de 14 anos. O gol do Hulk foi para maior de 18 anos. Eu acho que o gol do Hulk você só vai conseguir acompanhar no Xvideos ou no RedTube. A gente tem os gols da partida narrados por Eduardo lá dentro Madeira. Os gols do Hulk, que hoje tem sido conhecido como pai de pet, né? Porque é o pai da Raposinha. E com a Lulu da Pomerânia azul, tá sempre com ela no colo. Bom, eu queria só deixar um recado aqui pra Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Diga lá. O Jonathan Jesus tomou um 8 na coluna com o drible do Hulk. Já o Fabrício Bruno foi um S, foi um pouco menos grave, tá? Mas é uma escoliose séria. Infelizmente, eles mandaram mensagem no WhatsApp aqui, eu não tenho... Cara, eu conheço muito ortopedista bom, mas de coluna... Eu não me recordo assim, eu tenho vários ortopedistas de ombro, braço, joelho, tornozelo, quadril, mas de coluna especificamente eu não tenho. Então talvez se vocês pedirem indicação pro Dr. Sérgio Campolina vai ser um pouquinho mais fácil do que comigo. Mas de qualquer forma, fica aí, né, o exame de ressonância magnética indicado para vocês. Eu indico um. Para verem a gravidade do caso. O mesmo que curou o Canaps, você pode colocar lá. O Canax, depois daquilo, praticamente parou de jogar bola, né? A carreira dele vai acabar. Se o Fabrício Bruno e o João também ali. Sim, gostaria de poder entrar nesse noticiário do Galo. Vai falar daqui a pouquinho, viu? Mas é coisa simples, só para explicar a vocês o seguinte. Quem comanda sabe a hora de colocar o Hulk no jogo. E o jogo do Hulk era esse de Cruzeiro. Só isso. O jogo do Hulk é sempre que o Atlético jogar com o time titular, né? Foi assim contra o Tombense, que ele também entrou e foi capitão do time. Não sei se você lembra, viu, Sampolito? Entrou porque eu não estava lá. Entendi. Entrou também nesse jogo contra o Cruzeiro e assim, o Sampaoli, ele me surpreendeu de uma única maneira, que foi colocando o Victor Hugo em vez do Gustavo Scarpa no time titular. Ele até explicou na entrevista coletiva, falou por uma questão de intensidade com as ações defensivas, o Scarpa foi preterido aí, né? Mas de resto, do 1 ao 11 ali, não tinha muito o que fazer diferente, tanto que a gente quase crava o time tirando essa exceção aí do Vitor Hugo pelo Scarpa. E o Vitor Hugo foi muito bem também, tá? Ainda é um menino que vai entrosar, ele muito bem, mas precisa ser mais decisivo também. Mas esses momentos de decisão vão acontecer com o entrosamento. E certamente é uma situação que o Sampaoli vai trabalhar. Gostei muito da participação dele, assim como eu já tinha gostado da estreia dele contra o América. Padrinho, o que você viu do jogo? Cara, eu vi um jogo que o Galo se impôs em cima do maravilhoso time do Real Madrid, com mistura do Barcelona e do Bayern de Munique. Obrigado por reconhecer isso, Padrinho. Isso é verdade. Não deu nem a mínima que o Cruzeiro foi pra lá e arrebentou. E olha, vou te falar, no segundo tempo podia sair mais uns 3, cara. Sim, na boa. Meu amigo Homero Paiva, Padrinho, que foi durante anos parceiro de Rubens Menin, vice-presidente lá na MRV, ele, meu amigo Zé Adib, a galera que levou a MRV pra cima junto com o Rubens, mandou aqui a indicação, tá? Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Doutor Manuel Porto, bom médico de coluna. Paiva tá salvando a galera do Cruzeiro aqui, obrigado pela indicação, tá? Posto isso, vamos ouvir aí os protagonistas do clássico. Não estamos falando de David Oliveira Lacerda, que afanou o Atlético num pênalti não marcado
em cima do Bernard. Um pênalti que até o Geraldo Magela viu. Recebi mensagem, sabe da onde? Da onde? De Miami. Meu amigo Gessi Carvalho falou, Iguinho, é muito pênalti. O Jaeci, Foi gente. descarado O Jaeci. Até ganhando ele chora. Ué, lógico, tem que falar Não. quando acontece o erro. Não é porque perdeu, porque ganhou. Foi um erro crasso, um erro absurdo do David Oliveira da Cerda e do Daniel Nobre Bins. Pior ainda do Daniel, que ele viu o lance, reviu, tem replay, imagem, 400 câmeras. Daniel Nobre Bins, meu filho. Que absurdo. Aliás, já vamos de cara ouvir o Paulo Brax falando sobre essa situação da arbitragem no clássico de ontem. Bom dia, boa tarde a todos. Na quarta-feira, contra o América, nós fomos prejudicados pela arbitragem. Um gol legítimo do Coelho anulado, que nos dava, naquela altura do jogo, outra virada. E optamos por não falar naquele momento, para não mascarar os erros nossos da partida, do empate, e transferir responsabilidade. Mas ontem, de novo, dessa vez com a arbitragem de fora, escolhida por sorteio na federação, mais uma vez a arbitragem interferiu diretamente no jogo. Mesmo com a nossa vitória importantíssima no clássico, nós não podemos deixar de destacar o absurdo que foi o pênalti no Bernard. O pênalti foi escandaloso ao nosso ver, não tem disputa de bola. E é impossível não demonstrar preocupação às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. E por essa razão amanhã estarei na CBF para tratar desse assunto de forma direta com a comissão de arbitragem. O Galo não quer apito a seu favor, em absoluto, mas nós não vamos admitir sucessão de erros. Uma sucessão de erros. A expectativa era de que o Paulo fosse hoje, a CBF, mas ele acaba de confirmar que vai amanhã a CBF. E mais do que isso, né, Paulo? O Davi Lacerda e o Daniel Bins não dá para serem árbitros em jogos do Atlético mais. O Davi são 12 jogos que ele apitou, com 5 vitórias e 5 empates. O Galo só venceu 2 e mesmo assim que venceu esse jogo de ontem, com um erro crasso desse, não tem a menor condição, um absurdo, um escárnio. E aí eu perguntei pro Dom Sampa, porque o Cruzeiro foi vencendo pro intervalo por 1-0, perguntei pro Dom Sampa como é que foi a conversa ali no intervalo, o que virou a chave do Galo pro segundo tempo. É verdade. Resumindo, ele deu um nó tático no Tite, né? É simplesmente isso. Simplesmente isso. O técnico da seleção brasileira, 2 vezes Copa do Mundo e tal, não teve reação perante a própria reação do Sampaoli, que trocou e movimentou o time no segundo tempo. O time do Galo foi muito bem, de fato, padrinho. Bom, antes de seguir aqui, vamos trazer o Bernard e o Hulk ainda. E o Sampaoli vai falar de novo. Deixa eu só dar um recado do Galo Delivery, porque tá na hora, hein, né? Meio-dia 23, hora de você pedir aqui sanduba gostoso, hein? Peça o burger do Iguinho, meu filho. O burger do Iguinho tem pão, carne, aquela carne Angus deliciosa. O queijo derretido por cima, que é cheddar. Eu pedi pra colocar cheddar em vez de mussarela ou queijo prato, né? Cheddar. E aí vem a salada, que é a cebola crisp. Cebola crisp, claro, tem que ter uma salada fritinha ali. Salada? Dá uma crocância. Pra que salada? O bacon pra aumentar ainda mais a crocância. E muito catupiry pra dar aquela liga no pão, sabe? Deixar colado, delícia. Galo Delivery. Peça pelo iFood o burger do Guinho, que é o burger mais vendido de Belo Horizonte, viu? Se você duvida, pede lá que você vai ver por que ele é o mais vendido. E o Sampaoli falou também sobre a estratégia de utilizar o Bernard pelo lado direito, não é o lado onde o Bernard melhor se adequa, mas o Sampaoli explicou. Não foi... E o Sampaoli se rendeu ao Bernard, tá? Então eu não consigo entender você que é apaixonado pelo Sampaoli ainda ficar contra o Bernard, que ontem mais uma vez foi eleita a estrela do jogo. Assim havia acontecido contra a equipe do Tombense, o jogo em que ele atuou. No jogo contra o América ele entrou já mais pro final, tudo, mas ele ganhou pela segunda vez o prêmio da estrela do jogo e já avisou, hein? Tô com a estante já com vários espaços reservados para receber essa premiação da 98 e da Estrela Bet. Ele falou sobre essa premiação aí. Ô Bernardinho, só lembrando aqui, quem esqueceu foi o CJ, tá? Não fui eu, não. Eu cobrei o CJ, mas aí já tá com os 2 troféus, como o pessoal gosta de dizer, boa. Entregues já. E eu espero que a gente entregue muito mais troféus de estrela do jogo para você, Bernardo, porque você merece, você se dedica, você se entrega, você tem
a cara do Atlético e o Jorge Sampaoli está se rendendo a você. Pra fechar... Mas antes de Teve fechar, uma treta, fala, antes Padrinho. de fechar, por favor, ô Arthur, pega esse lenço aí, bicho. O cara tá numa choração até agora. Pera aí, Arthur. Tá engasgado, tá engasgado. Padrinho, você veio de azul hoje, você é nosso. O Padrinho é Sou foda. nunca. Atlético, você nem pra pensar, Padrinho, você nem pra pensar que você tá com a camisa azul, velho. Não, mas Que isso loucura. aqui, não, isso aqui, Faça em camisa o programa, isso só aqui pra é gente jeans. ver. Não, faz não. Isso aqui é jeans. Não. Jeans azul. Blue Jeans. É jeans. É, Blue Jeans. E só pra gente fechar, a gente não poderia deixar de ouvir, né, o jogador que decidiu mais um clássico. São 10 gols contra o Cruzeiro. O time em que ele mais fez gols em toda a sua brilhante carreira. Gente, são mais de 500 gols na carreira. E o Cruzeiro é o filho do Hulk, é o filho preferido do Hulk. O Hulk é pai de pet, pegou aqui o time da Lulu da Pomerânia e carregou no colo mais uma vez. E ele falou sobre essa sina que ele tem de decidir os clássicos. Lá aos Cara, eu não gosto de ser polêmico, mas é bom ser chamado de chorão e pipoqueiro e chegar nos clássicos e decidir. Então, vou continuar trabalhando para chegar nos clássicos e decidir. Estou focado para fazer um dos melhores anos da minha carreira. Claro, muitos falam que a idade pesa isso, mas se você tiver o foco, você consegue ir bem. Então, estou me cuidando para fazer um grande ano. Alô, quero chegar nessa idade desse jeito aí, irmão. Eu já falei com ele. Olha aí no futebol mundial, quem tá nessa idade fazendo o que ele tá fazendo, irmão. Tomar, né? Tá maluco. Essa entrevista do Hulk foi dada à beira do gramado após a partida aos colegas da GE TV. André Bebezão, Mariano Spinelli também estava por lá, meu amigo Pedro Rocha e toda a turma da GE TV. Obrigado, fizeram uma bela entrevista com o Hulk e é isso. O Caio Jorge teve uma treta lá no primeiro tempo. Caio Jorge chegou e falou: Você é chorão, tá jogando porra nenhuma. Tá aí, Caio Jorge. Quem chorou e quem mudou o K de lugar do começo pro final, agora é Hulk, o K de Hulk. Aconteceu, né? Respeitem o maior da história, não é à toa que o Hulk é esse fenômeno inteiro, hein, padrinho? Eu adoro. Cara, você acordar sabendo que você pode dançar Moonwalker no caixão do Cruzeiro é bom demais, cara. E os caras dizem, não, porque o Gerson tá chegando, porque tem isso. Olha que defesa. Defesa quase para a seleção brasileira, a lateral esquerda, o negócio todo. Aí na prática, a gente vê o que acontece. Eu quero fazer duas menções honrosas. Você falou do Gerson, eu lembrei de outros jogadores coadjuvantes, mas importantes no jogo de ontem. Fala aí. Alan Franco, que quando o Preciado saiu, foi para a lateral direita e tomou conta. O Wanderson não se fez mais ali pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. O segundo gol do Galo saiu numa antecipação, uma roubada de bola do Alan Franco, muita raça, um passe de primeira pro Scarpa e o Scarpa ajeitando pro Hulk. E Dudu também jogou muita bola. E o gol do Atlético saiu logo após um cartão que ele conseguiu para cima do Fabrício Bruno. Deixou o Fabrício Bruno na saudade, o Fabrício Bruno teve que fazer a falta, matar a jogada, tomou cartão amarelo. E aí veio o Dudu recebendo a bola de novo pra cima do Fabrício Bruno. Não tinha mais o que fazer o zagueiro do Cruzeiro a não ser cercar e andar pra trás. Deixou na saudade e rolou pro meio pro Bernard fazer o primeiro gol. Então, parabéns Dudu, parabéns Alan Franco, parabéns ao time do Galo inteiro que ontem jogou de fato muita bola. Semana passada você estava falando que você queria jogadores com sangue nos olhos. O Alan Franco mostrou que realmente ele estava com uma conjuntivite gostosa. Eu nunca falei que o Alan Franco não tem esse sangue no olho. Não estou dizendo o Alan Franco. Você falou que gostaria de mais jogadores assim. O que eu falei, assim, até para não ser mal interpretado, como estou sendo por você. Vai lá. O Atlético ele precisa de mais jogadores que o adversário tenha medo de ir pra cima dele. É isso aí. Entendeu? O jogador sangue brabão mesmo, o malvadão em campo. Um perfil Felipe Melo. Tem que ter um ou dois jogadores com esse perfil no elenco. Não quer dizer que os outros não sejam bons jogadores. Ontem, por exemplo, se não fosse a falha no gol do Cruzeiro, eu votaria no Júnior Alonso como melhor em campo. Sim. Foi monstruoso. Inclusive, o primeiro gol do Galo saiu numa roubada de bola, um carrinho dele no meio campo, que chegou nos pés ali do... cara, não vou lembrar de quem que deu o passe pro Dudu. Não sei se foi pro Lodge. Acho que foi o Renan Lodge. Então, assim, foi muito bem o Júnior Alonso ontem, se não fosse pelo... Foi um vacilo colossal no gol do Cruzeiro, que ele estava acompanhando, ele estava com a mão de referência no Caio Jorge e deixou simplesmente o artilheiro do futebol brasileiro do ano passado livre para fazer o gol. Então... E impedido, inclusive. Então, assim, vamos ver o que acontece em relação... Não estava impedido, não. Não estava impedido, não. Saiu. O Renan Lodge tentou deixar choraço. impedimento. Deixou tentar impedimento, mas não conseguiu. Mas enfim, outros dois eu jogadores. acho que falta o Brabão mesmo no time do Atlético, não quer dizer que os que estão lá são ruins. E Alexander, cara,
Eu quero que você poste recadinho em direta pra mim todos os dias no seu story. O que ele fez? Desde que você jogue bola, tá? Bora, daqui a pouco no segundo tempo do Galo a gente avança sobre o que fez o Alexandre ou qualquer outro jogador, padrinho. Mas é hora do Milton falar comigo sobre as escolas SESI, Milton. Porque você, pai e mãe de BH, sabe que time campeão começa com base forte, né? Então aproveita aí que as escolas SESI estão com vagas abertas e inscreva seu filho ou filha, Milton. Deixa aberto pro seu... Pois é, mas corre, as vagas são limitadas. É a chance da garotada aí estudar numa escola que forma craques pra vida, com valores, empatia e preparada pro futuro, viu? Na escola SESI, a tecnologia entra de forma inteligente, os professores são preparados e o ambiente é acolhedor. É tipo uma segunda casa. É isso, então já sabe, né? Não deixe pra depois, corra agora em sesimg.com.br e garanta a vaga do seu filho, da sua filha. Escola SESI, para o futuro ser humano. Só pra vocês verem como que as coisas são. Ó. A gente ensina e tal. Tem gente que não aprende, que é o caso do Milton. Eu abri o texto, porque nós vamos falar 2 ou 3 vezes da SESI aqui. Abri o texto que era pra ser o certo no tablet do Milton. Chamei o texto, ele voltou atrás, abriu outro texto. Não tô entendendo qual que é o texto. Tá, primeiro, Milton, intrometido que o senhor é. Este tablet é meu e eu teria que abrir no momento exato. Que isso, o senhor vem aqui, enfia o dedão onde não é chamado, que isso? abre o texto, entendeu? Enfiou a mão onde, Milton? Hein, Milton? Enfiou a mão onde? Aí você quebra, gente. Foi o dedo. O dedo dele é porcaria. Vamos pro intervalo. Vai lá. 31991169898. Vai mandando seu áudio, vai zoando seu rival, vai falando o que você quiser. Antes que alguém chuche o dedão aí, hoje não foi chamado. Vini, solta o povo. Você fragou, Vini Boy, que o Renan Lodge acabou provocando o Caio Jorge após aí a vitória do Galo? Eles se desentenderam ali em um determinado momento do jogo. O Renan Lodge jogou o Caio Jorge pra longe, meu filho. Isolou o menino lá do Cruzeiro. E aí no Instagram dele, o Renan Lodge fez uma montagem que um torcedor do Galo fez com a dancinha que o Caio Jorge fez, repetindo a coreografia e falou: aqui é Galo, moleque. Molecote. Aqui é Galo, molecote. Tá ali, ó, mandando um recado para o Caio Jorge, chamando ele de molecote. Eles jogaram juntos? Não, né? Não tem nenhum tipo de afinidade entre eles. Não sei. Eu sei que o Renan Lodge era do Atlético Paranaense, né? O Caio Jorge do Santos, depois do Atlético de Madrid. Pegou ele e deu uma isolada naquela treta que teve lá no meio do campo ali, que teve um monte de jogador do Atlético indo pra cima, jogador do Cruzeiro pra cima da arbitragem e tal. Foi loucura, velho, loucura. Deu uma isolada nele. E é isso, gente, ó. E eu falo que essa atitude que os jogadores do Atlético tiveram no jogo de ontem, ela tem que perdurar em todos os jogos. Todos os jogos, seja contra o Palmeiras, seja contra o Lanús, seja contra qualquer outro time aí de menor expressão. O futebol hoje é muito disso, sabe? Você tem que ter garra, você tem que ter gana, você tem que ter vibração. Só assim a qualidade técnica vai sobressair. E o Atlético, que certamente vai ser um dos, se não o time brasileiro que mais vai colocar jogadores na Copa do Mundo, já vou ganhar quentão do Arthur Mesquita nessa aposta, lindo. Só na seleção do Equador a gente tem 3. E o Atlético vai certamente entender isso em algum momento da carreira. Eu espero que sim. Tá? O Arthur, você foi infantil, cara, porque você tá esquecendo. Os caras têm jogadores nas seleções fortíssimas como Bolívia, Equador, Venezuela, Nova Zelândia, um Zimbábue. Você vai se lascar. Zimbábue é ótimo. Assim, é difícil a gente conversar com ignorante, lidar com ignorante, mas para ignorância já foi inventada uma coisa que chama Google. Funciona muito bem. Se pegar a classificação das eliminatórias da Copa, o Equador ficou em segundo lugar, atrás apenas da Argentina, à frente, inclusive, da seleção brasileira. Então, Milton, eu achava que só o Milton gostava de dar dinheiro de graça pro Igor, mas eu descobri que o Arthur também gosta, né? E pra quem não sabe, os ignorantes, a gente faz humor, né? Se a gente não pode brincar, então... É verdade, e nem sempre... Então dá dinheiro também, no humor dá um dinheiro também. E nem sempre a gente pode exigir das pessoas que façam humor inteligente, né? Humor é isso. Com Cláudio Rezende pra trazer o Sampaoli pra resenha também, né, Cláudio? É isso, o Sampaoli que vinha aí tentando, né, encontrar o encaixe desse time do Atlético em busca da primeira vitória. Ela veio no clássico, né, Cirilo? E eu destacava ontem, na nossa jornada, no pós-jogo, que
a gente tem a repetição do Campeonato Mineiro do ano passado no Galo de 2026, né? Mesma o Galo coisa. Tinha empatado 4 jogos, um deles com o América ano passado, e veio o clássico, situação difícil já na tabela, ganhou do Cruzeiro ano passado, esse ano ganhou de novo. Vamos ver aí nas últimas 3 rodadas. Mas o Sampaoli falou dessa postura do time, que ele chamou a turma no intervalo, fez alguns ajustes e o Galo cresceu no segundo tempo. O Sampaoli que já tinha enchido a bola do Cruzeiro, né, na entrevista pós-jogo contra o América. Segundo ele, ia enfrentar um time muito pronto, né, que tinha feito um grande ano anterior e o Atlético em construção. E o Sampaoli falou também, né, analisou os novatos do Atlético no clássico, Renan Lodge, Maicon, o Vitor Hugo no meio-campista e também o Preciado, que acabou saindo no primeiro tempo. E destacou a preparação dos atletas. Vamos lá. Tá aí o Sampaoli. Sobre o Hulk, ele mais ou menos falou o que o Marcos falou aqui, né? O Hulk tava amassando a bola, mas aí é um momento importante. É o cara decisivo na carreira e foi de novo decisivo no clássico, né, Cirilo? Ele falou, a história defende os caras, né? Em vários momentos, né? A história defende. Ô Edu, qual que é o peso do Sampaoli, o papel dele no resultado, nas mudanças, na construção da vitória? Ele escalou um time diferente, né? Quando eu falo diferente, não só em termos de nomes, tinha 4 peças que chegaram na temporada de 2026, mas a postura tática, o desenho tático, né? Ele explicou bem na entrevista coletiva, ele sentiu que teve um problema na pressão na segunda linha do Cruzeiro no primeiro tempo, corrigiu isso no intervalo, ele até falou de a conversa foi tática no intervalo, foi rápida, né? Porque o Atlético voltou cedaço. Voltou rapidão. Intervalo, ficou esperando o Cruzeiro lá no gramado. Uma marcação na saída de bola do Cruzeiro, também explicou na coletiva, com 2 volantes e 4 meia atacantes espetando a saída de bola do Cruzeiro e que levou muita dificuldade para o Cruzeiro, mas a grande mudança para mim foi a saída desde lá de trás, que foi muito parecida com a saída do Cuca, que o Cuca fazia, você lembra? O Atlético batia um tiro de meta, voltava a bola pro Everson, e o Everson quebrava a bola com um dos jogadores do lado do campo. Ontem aconteceu muita bola quebrada com Lodge e Preciado, com Dudu, Preciado muito utilizado, né, enquanto esteve em campo nessa saída de bola, que tirou do Cruzeiro algo que o Cruzeiro tem é um dos mais fortes no futebol brasileiro, que é pressionar a saída do adversário. O Cruzeiro não teve isso no primeiro tempo porque ele não tinha como pressionar. O Atlético saiu com bola mais longa e aí tirou do Cruzeiro essa questão, até o Cruzeiro entender o jogo. Passou-se ali alguns minutos e depois o Cruzeiro entrou na partida realmente. Eu discordo do Sampaoli, que foi na primeira chegada, não foi. O Christian já tinha recebido uma bola nas costas, que era para ele ter finalizado, ele fez pivô. Faltou o cacuete. Isso. Poucos minutos depois, o Caio Jorge recebeu uma bola rasteira e chutou para fora. E no lance seguinte, agora, no cruzamento do Kaique, ele foi lá e fez o gol. Então o Cruzeiro tinha chegado 3 vezes já com perigo. E o Atlético, depois que tomou o gol, acabou tomando conta do jogo, virando e venceu de forma muito merecida. Acho que o Sampaoli encontrou o encaixe para esse jogo. Mas a impressão que eu tenho é que ele está vendendo a sua ideia e tentando adaptar o máximo de jogadores possíveis do elenco dentro da sua ideia para utilizar todos durante a temporada. Isso é uma característica do Sampaoli. Ele não pega ali 12, 13 e faz um encaixe tático com eles. São os 20, os 25 do elenco. Por isso que ele usa muita gente. Ele quer que toda hora que ele precise do fulano, do ciclano, do beltrano, que esse cara, a hora que entrar, ele sabe exatamente o que fazer, sem precisar mudar tanto o desenho. É óbvio que, diante de determinado adversário, principalmente aqueles que são notadamente melhores que o Atlético no momento, e o Cruzeiro apesar de ter perdido, você manda a campo uma ideia pensando muito no adversário. Mas em outros jogos você pode ter certeza que vai ser um Atlético do Sampaoli e menos montado em função do que seu adversário pode trazer de problema. Marques, o peso dessa vitória às vésperas de um Atlético e Palmeiras. Vem aí o Campeonato Brasileiro e acho que é uma tendência de que seja a prioridade do Galo nessa temporada. Sem dúvida. E o Panzi trouxe com maestria aí o plano tático. Mas o Panzi sabe muito, né? Obrigado, Marcos. Mas eu acrescentaria, o Panzi, que é muito importante num time que vai brigar por coisas grandes na competição ou nas competições ao longo do ano, tem um plano B. Eu acho que ontem ele trouxe um plano B, né? E C também, tá? O segundo tempo, quando o Gerson entra. Ele deixa um time que joga mais com a bola, que pressiona mais a saída. Ontem o São Paulo foi bem ontem, então, né? Cara, assim, trouxe alternativas boas pro Atlético para que ele utilize ao longo da temporada, né?
A gente sempre cobrava aqui de uma mesmice desse clube, né? Desse time nos últimos jogos, no final do ano passado também, muito mecânico, fácil de ser marcado em muitos momentos, né? Mas eu queria, além do plano tático, trazer para o lado individual algumas peças que funcionaram muito bem ontem. Principalmente o Maicon. O Maicon foi contratado para ser um segundo volante, né? Ele é de ofício segundo volante. E a gente trazia assim, se ele bem treinado, bem adaptado, ele vai muito bem ali também na cabeça de área. Eu acho que ele é um organizador de time, tem um bom passezinho de canhota, ele acha os caras um pouco à frente para dar continuidade no jogo. Acho que ele, o Vitor Hugo, né, nesse encaixe de time com 4 defensores, né, foi de repente um diferencial para o Atlético nessa partida que deu muito certo, deu muito resultado. Gostei muito também do Preciado. Eu diria que os debutantes, né, em clássico ontem jogando pelo Atlético foram muito bem e trouxe algo diferente que esse time estava precisando, Cirilo. Ô Cirilo, só fazer uma pergunta pro Fabrício e pro Marcos. O Marcos falou de plano B, eu falei plano C, da capacidade do treinador de mudar o time taticamente. Aí eu vou perguntar, como que você consegue, como treinador, ter um plano B, um plano C, e a gente trouxe isso no pré-jogo, quando você olha para o banco e a sua alternativa é o Biel, é o Caio Paulista, é o Cadu, é o João Marcelo. Aí você olha esse ano para o banco, a sua alternativa é o Scarpa, é o Igor Gomes, é o Alexander, é o Coelho, Renier. Então, para você ter um plano B e um plano C, quando você tem um elenco mais qualificado nas mãos, fica mais fácil também, né? Faz total diferença, né, Panzi? Faz total diferença. Além de você, igual, e aproveitando sim esse gancho que você deu aí de saída de bola, de construção, que o São Paulo fez muito bem, em quebrar as linhas, não é obrigatório. Hoje em dia tá com essa mania, todo mundo tem que sair em construção. Isso mas hoje os times estão se preparando justamente para roubar essa bola perto do gol, que aí é onde está a grande chance. Qual que é o grande segredo do Guardiola? Quero começar. Aquela marcação dele em 4 segundos que ele falava. Perdeu a bola, pressiona, porque você tá perto do gol. Não é demérito você quebrar a linha com a bola longa. Fez certinho. Por que o Guardiola não abre mão de ter um goleiro que joga com os pés? É isso, cara. Porque ele sabe que quando ele for pressionado, o goleiro dele vai... Nem todos os times têm a capacidade de fazer o que o Atlético fez ontem. Com o Everson, né? O Everson, ele acertou quase todas as bolas longas. O Cruzeiro mesmo não tem. Não, e o Cruzeiro não teve essa humildade. Antes de tomar os 2 gols que foram nessa saída, já tinha perdido mais umas 2, 3 bolas, tentando sair nessa construção. Sabe? Sem necessidade. Os 2 gols do Atlético foram roubados de bola. Gente, a gente tem o maior exemplo aqui no Brasil, é o seu Diniz. Quantos gols ele deu para os adversários tentando sair nessa jogada, sabe? Os adversários já se preparam para roubar essa bola. Então o Atlético foi muito bem ontem fazendo isso aí, não criando risco pro jogo, soube jogar. Mas aí tem que ter alternativa, né? Porque o Atlético do Cuca só fazia isso daí. Né? Aí esse é o lado contrário. O time que só sai tocando, uma hora ele tem que abrir mão disso, porque o adversário percebe. Mas o time que só sai com bola longa, ele também não pode ficar só nessa. Ele tem que sair por baixo também. Então você tem que ter as peças e as opções para fazer as duas coisas. Agora, quando você não tem um goleiro capaz de jogar com os pés, te dificulta muito a vida. Aliás, o goleiro do Atlético, obviamente respeitando os zagueiros, né? Capacidade para fazer a bola longa, ele tem muito maior do que os zagueiros. Pode botar ele de zagueiro tranquilo. Então é muito normal, é natural. E os caras confiam de sair com o Everson, né? O Everson domina e acha o passe, cara. Ele não erra o passe. Visão de jogo impressionante. A gente vai ver o Everson errando uma reposição ou saindo com os pés lá de trás. Já é um início bom do Atlético desde a defesa. A gente brinca, né, Max? O Everson é o jogador de linha no gol, né? Exatamente. A qualidade de passe de um meio-campista, né? Goleiro linha. É verdade. Cláudio, pra fechar, daqui a pouquinho o Pansieri vem também. Quarta-feira, Atlético e Palmeiras, expectativa pra esse jogo. Vamos lá, o Cassierra pode ter o nome publicado no BID amanhã e vira uma opção, né, pro Sampaoli. 2 não estrearam, o Cassierra, porque não tinha nenhum nome publicado no BID, e o Minda, segundo o Sampaoli, ele estava muito abaixo fisicamente, né? Não entrou nenhum jogo ainda. Nenhum jogo, o Minda, vamos ver quando ele vai estrear. Se não for contra o Palmeiras, eu creio que contra o Pouso Alegre, né? É um jogo aí que o Sampaoli deve rodar o time no fim de semana lá no sul de Minas.
Para fechar, o Paulo Brax vai amanhã à CBF reclamar da arbitragem, porque o árbitro foi da CBF, né? Então ele vai reunir amanhã. O Galo está preocupado aí com o início do Campeonato Brasileiro. Paulo Brax se pronunciou hoje dizendo que teve o lance do pênalti ontem em cima do Bernat, que o Galo se sentiu prejudicado, e teve o gol anulado contra o América também, que naquela oportunidade o Galo não vê a público, mas segundo ele já são 2 erros contra o Galo aí que o Galo está reclamando agora com a arbitragem. Lances capitais à parte, pouco me interessa onde o árbitro nasceu, quero saber se ele é bom. E o Davi Lacerda não é um bom árbitro. Definitivamente não. Pegar um árbitro só de fora, por ser de fora. Mas ontem ele poderia ter sido de fora que veio um bom, né? Do nível. E no meio dos estaduais não vão conseguir. Não vai conseguir ser árbitro. Mas ontem ele poderia ter sido auxiliado pelo VAR. Poderia também. O VAR foi tão ruim ou pior do que ele no jogo. Aliás, o jogo foi bom, para não deixar ficar só na crítica, porque o Davi Lacerda também deixou o jogo rolar, né? Ele não ficou picotando a partida. Isso de positivo eu vi nele. Mas errou em lances capitais. Mas muito dos jogadores também, né? A gente já viu muitos clássicos, muita porradaria e tal. Ontem todo mundo que joga bola. Interessante.